Um dos principais autores da literatura brasileira continua estimulando pesquisas e inspirando novos escritores. Joaquim Maria Machado de Assis foi poeta, dramaturgo, jornalista, entre outras muitas atividades intelectuais que ele desenvolveu ao longo de seus 69 anos de vida, entre os anos 1839 e 1908. Ele deixou uma obra que inclui clássicos como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Sua biografia é repleta de momentos marcantes e é sobre ele que vamos falar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje tem a presença do acadêmico de jornalismo, Lucas Gabriel. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você em casa ou no trânsito, você curtindo o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale, esteja você aonde estiver. Para entrar em contato com a gente é muito fácil. Tem o e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Twitter, @VivaVozUnivale, e tem também o Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo, e para falar sobre Machado de Assis, nós convidamos a professora Adair de Aguiar Neitzel. A professora é doutora em literatura e atua em vários cursos aqui na Univale, entre eles o curso de letras, o curso de publicidade e propaganda, entre tantos outros, né, professora? Bem-vinda ao programa. Obrigada, Lisa. Boa tarde, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês para falarmos do grande Machado de Assis. Então, inclusive, são 106 anos e acabou de completar um ano, 106, agora no dia 29 de setembro. Bom, depois de tanto tempo, professora, por que ainda Machado de Assis continua sendo referência? Por que a obra dele é tão importante para a literatura brasileira? Machado de Assis foi um marco no século XIX. Temos que pensar que no século XIX nós não tínhamos ainda uma literatura brasileira. Nós tínhamos uma literatura portuguesa. E com Machado de Assis nós tivemos um salto muito grande. Nós tivemos uma literatura que tinha uma marca, uma identidade também nacional. Além disso, Machado de Assis é conhecido pelo trabalho com que ele faz com as letras, com as palavras. Porque escrever literatura não é apenas contar uma história. Contar uma história muitos fazem. A questão é como contar essa história. E aí Machado de Assis é o mestre, porque justamente ele é o mestre em trabalhar com a palavra. E suas obras, por isso, são eternas. Muito bem, professora, aproveitando já, continuando o assunto, fala pra gente quais são as principais características da escrita de Machado de Assis para identificar o texto dele, assim, como era a abordagem dele, como identificar? Bom, veja bem, Machado de Assis usa muito a metalinguagem, ou seja, ele fala do próprio processo de escrita. Ele está, por exemplo, escrevendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele para o texto e diz: você, leitor, que está lendo essas páginas, pare com isso, vá dar uma volta. Então, ele trabalha com o próprio processo de escrita, ele fala do ato de escrever. E essa ruptura que ele causa no texto é justamente para causar um distanciamento do leitor para com o texto. Esta é uma característica que nós só vamos ter na literatura brasileira no século XX. Então, ele antecipa uma característica do modernismo, que é essa ruptura no texto que diz para o leitor, pare de ler e vá fazer outra coisa. Essa é uma das características. Outra característica, Lucas, é a questão da ambiguidade. Machado de Assis era um grande leitor de Shakespeare, era um grande leitor de Dostoiévski. E desses autores, Machado de Assis herda principalmente a forma de narrar, uma forma de narrar ambígua, filosófica, que quer fazer o leitor ver para além do que ele escreve. Então, Machado de Assis, ele não tem só um enredo a nos contar. A forma como ele trabalha a linguagem é, acima de tudo, uma aula de como escrever um bom texto literário.
Professora Adair, você falava da metalinguagem, é muito bacana pensar nisso, e a gente conversando para preparar o programa, para conversar com você, a gente conversava sobre a questão da linguagem, né, e de como talvez o Machado de Assis ainda assuste os mais jovens pelo certo rebuscamento de sua linguagem, né? Agora, paralelamente, quando você falou em metalinguagem, me fez pensar, poxa, mas isso, de uma certa maneira, não remete um pouco à linguagem invocativa que a própria internet está usando, de dialogar com quem está ali? Enfim, você acha que os jovens ainda conseguem absorver o trabalho de Machado de Assis? Veja bem, o jovem precisa ler Machado de Assis, que normalmente o jovem não lê Machado de Assis, ele lê sobre Machado de Assis. É muito diferente ler um resumo da obra de Machado de Assis e ler Machado de Assis. Eu trouxe para você, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu vou ler um trechinho bem curtinho para que a gente exemplifique como ele escreve. O capítulo 13 começa assim, ó. Unamos agora os pés e demos um salto por cima da escola, a enfadonha escola, onde aprendi a ler, escrever, contar, dar cacholetas, apanhá-las e ir fazer diabruras, ora nos morros, ora nas praias, onde quer que fosse, propício a ociosos. Tinha amarguras esse tempo, tinha os ralhos, os castigos, as lições árduas e longas, e pouco mais, muito pouco e muito leve. Só era pesada a palmatória, e ainda assim, ó palmatória, terror dos meus dias pueris, tu que foste o compele entrar e com que um velho mestre, ossudo e calvo, me incutiu no cérebro o alfabeto, a prosódia, a sintaxe, e aí vai. Você entendeu? Não entendeu, Lisa? Lucas? É um texto difícil? Não é um texto difícil. E o que Machado nos fala? Nos fala da escola. E eu trouxe esse fragmento de Memórias Póstumas justamente para a gente refletir o que a escola faz com o texto literário. Será que a escola leva o estudante ao texto literário ou ela fala sobre esse texto literário? Aqui talvez a gente não entenda a palavra cacholetas, dar cacholetas, mas a gente acaba entendendo pelo contexto o que é cacholetas. Muito bem, professora. Agora, para falar a respeito das temáticas, o que o Machado gostava de usar como tema nas suas obras? O que era o foco das suas obras? O foco das obras do Machado, ele era um escritor muito filosófico, muito filosófico. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um tratado de filosofia. Aqui nós temos de tudo. Por exemplo, se você quiser saber sobre como os negros eram trazidos para o Brasil, você vai ler na página 195, nessa edição que eu tenho aqui, e ele já diz aqui, ó, trazia-as justamente na algibeira, mas não as podia ler naquela ocasião. O que afiançava é que podíamos contar, só nessa viagem, uns 120 negros, pelo menos, trazidos da Loanda. Então, veja bem, tudo que você quiser encontrar, você vai encontrar. Esse pequeno texto que eu li, ele fala sobre como os negros eram trazidos para o Brasil no século XIX. Você pode também descortinar na obra de Machado de Assis como a imprensa era produzida no século XIX. Machado de Assis faz uma interlocução muito grande com a imprensa. Vocês que são do jornalismo, é um prato cheio para discutir questões relacionadas à imprensa, mas filosofia, principalmente, está muito presente. Voltando à questão da forma, né? Recentemente, uma escritora paulista chamada Patrícia Seco propôs uma versão facilitada da obra O Alienista. A ideia dela era substituir exatamente as palavras difíceis e tal do autor por termos mais simples, especialmente voltado aí para o segmento de público jovem, né? Na sua opinião, você acredita que essas adaptações podem ser feitas sem que se perca a essência do trabalho de Machado de Assis? Essas adaptações são outra coisa. Elas não são a obra do Machado de Assis. A obra do Machado de Assis, ela precisa ter as palavras escolhidas pelo Machado de Assis.
o texto feito pelo Machado de Assis. As adaptações podem ser lidas assim, mas são outra coisa, não é a obra do Machado de Assis. Como eu disse no começo da nossa conversa, o que distingue uma literatura de outra é justamente o trabalho com a linguagem. Então, por que o Machado de Assis colocou aquela palavra e não outra? E agora nós vamos mudar e vamos substituir os termos, mas literatura não é o enredo, é a forma. Aí nós perdemos a forma quando fazemos as adaptações. Aí, como você já falou, vai acabar lendo sobre Machado de Assis e não o Machado de Assis em si, né? E nesse caso aqui, ainda é outra coisa. Você vai ler outra obra, que tem o enredo do Machado de Assis. Quando o Machado de Assis, por exemplo, construiu a Capitu, né, que é o Brás Cubas, e é um dos personagens mais lidos, mas o Dom Casmurro, que traz a Capitu, é outro romance dele, um dos mais lidos. Você não tem só uma história de traição ou uma suposta infidelidade. Isso é o que menos interessa, se Capitu traiu ou não traiu, é o que menos interessa. O que mais interessa é como essa história foi construída. E aí, nessa adaptação, se perde tudo isso, a forma se perdeu. Professora, a gente pesquisou aqui, Machado de Assis foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Como ele chegou a esse cargo? Excelente pergunta, Lucas. Veja bem, Machado de Assis começa aos 17 anos numa tipografia. A vida inteira de Machado de Assis, ele trabalhou como tipógrafo, vou colocar entre aspas, jornalista, porque no século XIX o conceito de jornalista era outro, né? Ele trabalhou em vários jornais, ele trabalhou como revisor, ele trabalhou como funcionário público, que foi o que permitiu a ele se dedicar mais à literatura. E aí eu queria te dizer uma coisa, ele foi um dos poucos escritores brasileiros que conseguiu sobreviver do que ele escreveu. O primeiro livro dele, que foi Crisálidas, vendeu 800 exemplares. Para o Brasil do século XIX, isso é um colosso. 200 exemplares em um ano é um colosso. E as obras posteriores de Crisálida, ele vendeu 1000 exemplares nas obras posteriores. Isso é um colosso para o Brasil. Quero te dizer que Monteiro Lobato pagava as suas próprias impressões. O próprio Carlos Drummond de Andrade, inclusive o João Cabral de Melo Neto, nas suas primeiras impressões, que isso já era no modernismo, né? Já não era mais século XIX, eles pagaram as suas primeiras impressões. Então, e Machado de Assis conseguiu não só, né, um contrato belíssimo com a Garnier, com seus direitos autorais, como conseguiu vender muitos exemplares já nos primeiros anos. Então, isso demonstra já, Lucas, como ele galgou toda a sua vida, né, literária e como ele chegou à presidência da Academia Brasileira de Letras, sendo o primeiro. A fundação da Academia, né, e presidente. Ele ficou até a sua morte, né? Ele perfeito, recebeu lá, todas, né, as homenagens póstumas necessárias. Acho que por isso também, sabe, Lisa, ele é tão cultuado ainda no século XXI, pela vida dedicada à literatura. Bacana. Falando um pouquinho da vida dele, o que você sabe, pode compartilhar com a gente sobre a pessoa, né? Quem era essa figura Machado de Assis? Tu sabes que o Machado de Assis, assim como o Carlos Drummond de Andrade, são pessoas que nunca gostaram muito de falar de si, né? Recentemente eu estava lendo algumas crônicas, crônicas cariocas, e os cronistas reclamam muito que para extrair alguma coisa do Machado de Assis sempre foi muito difícil, né? Mas Machado de Assis era um homem muito familiar, digamos assim, né? Muito do trabalho para a casa. Tanto é que ele é conhecido como Casmurro, né? Casmurro, assim, sorumbático, né? Mais triste, mais... Casmurro por conta desse viver muito a literatura. Não teve filhos, né? Casou-se, viveu com a sua esposa até a sua morte. Não era um homem muito sociável. Poucos escritores, assim como Drummond, eram muito sociáveis, né? Viviam muito em torno da literatura. Porque a arte literária exige, né, muita dedicação, porque é um trabalho com a linguagem. Tá certo, a gente vai por um intervalinho rápido, mas já voltamos a conversar com a professora Adaíde Aguiar Neitzel. Nosso tema hoje é Machado de Assis.
Já estamos de volta hoje, estamos conversando com a professora Adair de Aguiar Neitzel, ela é doutora em literatura e o tema de hoje é a obra e a pessoa também, né, de Machado de Assis. Muito bem, professora, no intervalo a gente estava falando a respeito do Machado de Assis ser conhecido como o Bruxo de Cosme Velho. Como é que é essa história? Então, menino, o Carlos Drummond de Andrade era amigo, né, era assim, muito admirador do trabalho de Machado de Assis. Assim como José de Alencar, foi colega dele. Castro Alves foi introduzido na literatura pelo Machado de Assis. E o Carlos Drummond admirava muito a obra do Machado. E ele compôs um poema que se chama A um Bruxo com Amor. E eu vou ler um pedacinho do poema para a gente entender melhor porque ele é conhecido como Bruxo Cosme Velho. Em certa casa da rua Cosme Velho, que se abre no vazio, venho visitar-te e me recebes na sala trajestada com simplicidade, onde pensamentos idos e vividos perdem o amarelo, de novo interrogando o céu e a noite. Outros leram da vida um capítulo. Tu leste o livro inteiro. Daí esse cansaço nos gestos e filtrada, uma luz que não vem de parte alguma, pois todos os castiçais estão apagados. Contas a meia voz maneiras de amar e de compor os mistérios e deitá-los abaixo entre Malinas e Bruxelas. Conheces a fundo a geologia moral dos lobo-neves e essa espécie de olhos derramados que não foram feitos para ciumentos. Esse é um fragmento deste poema chamado A um Bruxo com Amor, do Carlos Drummond de Andrade, que foi feito para o Machado de Assis e que deu origem a este nome que todo mundo atribui a ele, o Bruxo de Cosme Velho. Cosme Velho era o nome da rua onde o Machado morava. Bacana. Bom, professora, já que estamos falando um pouquinho da pessoa, gostaria de também tentar entender melhor o ambiente histórico do Brasil naquele momento em que Machado de Assis estava escrevendo, né? O que você pode contar para a gente sobre isso? Então, eu acho que eu vou contar com a própria obra do Machado, né? Veja bem, se você pegar Memórias Póstumas de Brás Cubas, no capítulo 146, ele começa assim, ó. Urgia fundar o jornal. Redigia o programa, que era uma aplicação política do humanitismo. Somente como o Quincas Borba não houvesse ainda publicado o livro, que aperfeiçoava de ano em ano, assentamos de lhe não fazer nenhuma referência. Então, o primeiro ponto é a questão do jornalismo da época. Era uma época em que o jornalismo era algo muito sério, né? E o jornal impresso ainda era muito lido. Então, em toda a obra do Machado de Assis, você sempre tem esse personagem que quer fundar um jornal. Tá? Porque o jornal era visto, assim como o livro, como uma herança que tu irias deixar, né, para a sociedade. Porque o jornalismo era algo que refletia não apenas a notícia do dia, mas que era o jornalismo de opinião, aquele jornalismo comprometido. Era o século XIX. Uma outra questão que já li para vocês, que foi aquela questão da escola, como a escola era representada de uma forma muito diferente que a Inhestra da de hoje, né? Com relação aos negros, também já li um trecho de como a obra dele relata a escravatura no Brasil, né? Na página 179 dessa minha edição aqui, a gente pode ter uma visão também de como era importante as pessoas estudarem fora, porque o Brasil ainda não tinha universidade, né? Nós tínhamos apenas o ensino médio. O ensino superior nasce mais tarde. E aí, no capítulo 3, que é o início de Memórias Póstumas, Machado de Assis começa assim: neste rapaz, que é o Luiz Cubas, é que verdadeiramente começa a série de meus avós, dos avós que a minha família sempre confessou, porque o Damião Cubas era, afinal de contas, um tanoeiro, e talvez mal tanoeiro, ao passo que Luiz Cubas estudou em Coimbra,
primou no estado e foi um dos amigos particulares do vice-rei Conde da Cunha. Então, aqui você vê nessas 4 linhas como era necessário que os brasileiros enviassem seus filhos a Coimbra ou à França para estudar fora, se fosse necessário fazer o curso superior, porque o Brasil não tinha ensino superior. Então, nós estávamos engatinhando no século XIX, quando Machado de Assis sai com essa obra dele estupenda. A importância, né, a pessoa adquirir um status totalmente diferenciado ao estudar fora do Brasil. Né? Exato. E também lembrando que Machado de Assis também publicou muitos dos seus contos e romances no folhetim. Na época nós tínhamos o folhetim, que era uma parte do jornal que publicava os romances em capítulos, né? Que foi uma forma que o jornalismo contribuiu para aumentar o índice de leitores. Nós tínhamos no século XIX, final da primeira parte do século XIX, nós tínhamos 80% da população analfabeta. E com os folhetins, nós conseguimos aumentar muito a tiragem do jornal e ampliar o número de leitores. Então, assim, o jornalismo estava muito junto com a literatura no século XIX. Muito bem, professor. Eu queria aproveitar, já que você falou a respeito do estrangeiro, né, de estudar fora. Como é que as obras de Machado de Assis são vistas no exterior? Então, eu recentemente cheguei de Paris, que fiz um pós-doutorado na Paris 7, e as obras do Machado de Assis, elas estão traduzidas em várias obras. Nós temos muitas cadeiras nas universidades, inclusive, que ensinam a literatura brasileira. Mas, evidentemente, que a obra de Machado de Assis, ela perde espaço na mídia hoje. Eu vou falar de Paris, que é o que eu mais conheço, né? Então, a gente andando pelos metrôs, você vê muito, por exemplo, outdoors divulgando Paulo Coelho, mas eu não vi nenhum outdoor divulgando a obra do Machado de Assis, né? Então, assim, evidentemente que a gente sempre espera que os clássicos estejam em alta, mas eu também não vi nenhum outdoor divulgando Shakespeare, tá? E também não vi nenhum outdoor divulgando Dostoiévski, mas a gente vê os best-sellers. Então, o que há é um movimento da mídia, uma contracorrente, né, à literatura clássica. E me parece que a escola precisa estar na contracorrente, porque os best-sellers, a mídia já trabalha muito bem. E nós precisamos recuperar a leitura dos clássicos e lendo com os jovens na escola, ensinando eles a ler. Vamos parar de falar sobre. Nós vamos ler Machado de Assis. Olha só, a gente fez um apanhado aqui da obra do Machado de Assis, 9 romances, 9 peças teatrais, 200 contos, 5 coletâneas de poemas e sonetos e muitas, centenas de crônicas, né? Dá para você escolher o que você mais gosta, professora? Olha, eu gosto muito, muito do romance, porque no meu ponto de vista, como crítica literária, é a melhor parte do Machado. E ainda não é tudo. Não é o romance romântico que é a melhor parte dele, é o romance do realismo, né? Então, Memórias Póstumas e esse Brás Cubas, eu considero, e também o Quincas Borba, não vamos ser levianos, são os 3 melhores. Agora, contista, ele é excelente contista, tá? Então, para começar a animar a garotada, eu acho que nada melhor do que os contos. Vamos ver O Alienista, A Missa do Galo, que são contos leves e que podem atrair o jovem. E aí, queria te falar uma coisa sobre o teatro, uma curiosidade. Ele escreveu muitas peças de teatro, mas eu vou fazer uma injustiça com ele. Eu penso que a pior parte da vida dele são as peças teatrais. Inclusive, o Bocaiúva, que era um amigo dele e editor, graças a Deus, deu um conselho para o Machado. Machado passou as peças teatrais para o Bocaiúva, e o Bocaiúva disse assim, Quintino, Bocaiúva: Machado, penso que você é muito bom no romance. Já deu aquela dica. Ele entendeu o recado. Bacana. Professora, qual era o relacionamento do Machado de Assis com os autores da época? Então, Machado de Assis era muito amigo do José de Alencar. Inclusive, os dois têm uma característica nas suas obras que a gente pode destacar, que é como eles pintam a mulher.
Porque você sabe que a mulher no século XIX ela não tinha um papel muito representativo. Mas tanto José de Alencar quanto Machado de Assis, eles criam mulheres muito fortes, né? Mulheres portentosas, mulheres ricas, inclusive, e que tendo poderio financeiro, econômico, evidentemente, elas têm acesso à cultura. Então, as mulheres machadianas e de Alencar, elas são mulheres leitoras, muito leitoras, tá? Então, nas obras deles, elas aparecem lendo. Inclusive, nós temos ali Aurélia, que é uma mulher portentosa, nós temos Helena, né? Capitu é uma mulher também muito poderosa, tudo gira em torno delas. Então, e com relação a Castro Alves, eu já havia dito no começo do programa, né, que Castro Alves foi introduzido na literatura pelas mãos de Machado de Assis, né? E ele era um grande leitor de Shakespeare e Dostoiévski. Bacana, a gente está indo para o finalzinho, professora, eu já quero agradecer a professora Adair de Aguiar Neitzel aqui pela participação no programa. Vou deixar as suas últimas palavras aí para os nossos espectadores, ouvintes, enfim. E eu queria lembrar que o MEC tem um portal muito interessante com obras de domínio público, né, que podem ser baixadas e lidas na íntegra aí por todo mundo. Mas deixa aí a sua dica para os nossos ouvintes, por favor. As minhas dicas é que vocês comecem a leitura pelos contos do Machado de Assis, que são leituras mais leves e que podem fazer com que você se apaixone pela literatura de Machado de Assis. Penso que Alienista é um excelente conto, A Missa do Galo também, que podemos começar a nos apaixonar pelo Machado. No que diz respeito ao romance, penso que Brás Cubas, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas é um bom romance para se começar. E Dom Casmurro, primeiro Dom Casmurro, inclusive. Quincas Borba é também algo que tem que estar na lista. Já vi que ela vai aumentar essa lista um monte. Não, vamos parar, tá bom. Vamos parar por aqui. Obrigada, professora. A gente fica por aqui, né, Lucas? É isso aí. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som. Viva Voz. Realização: Curso de Jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlendwein, Ellison Guns e Rodrigo Rodrigues. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.